Lucas, capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava quase sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Fala, Senhor, nossos corações. Os teus servos estão aqui, Pai, para te louvar, para adorar o teu nome, mas para ouvir, meu Deus, para aprender mais de ti, para conhecer mais de ti, para assim, meu Deus, podermos exercer e executar a tua vontade sobre as nossas vidas. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amados, essa passagem, Jesus ele tinha passado por um momento ali, né, em determinado lugar, e ele disse: agora vamos atravessar para o outro lugar, vamos seguir para outro ponto do lago. E eles entraram, como a gente viu agora, eles entraram no barco. Imagino que, da forma que a palavra nos narra, devia estar um mar, o que eles chamam de mar, mas na verdade é um lago, né? E aqui, né, na própria palavra cita como lago. E eles entraram e deveria estar calmo, não havia perigo aparente ali. Eles entraram com a expectativa de chegar ao outro lado sem nenhum problema. Jesus adormeceu, como a palavra diz, e se abateu sobre eles uma grande tempestade. Aqueles homens, amados, é importante a gente relatar isso. Dentre eles haviam ali pescadores, pessoas que estavam habituadas a estar nesse tipo de situação, esse tipo de risco, né, onde se abatia uma tempestade, e eles sabiam como tratar isso. Eles sabiam como reagir diante dessa situação. No entanto, a palavra diz que foi tão forte que eles tiveram medo de morrer. E aí, em dado momento, eles lembram que Jesus está ali. E aí vai lá: Jesus, Senhor, nós vamos morrer. E eu queria iniciar essa nossa conversa falando sobre algo, sobre o medo. O medo, ele é gerado da expectativa de um dano, ou de um prejuízo, de um sofrimento. O medo, ele nasce disso. É uma sensação, é uma emoção que ela nasce justamente de uma expectativa de algo. E essa expectativa, amados, ela pode ser tanto baseada em algo real, como uma tempestade, se abatendo trovões, ou baseada em algo que seja imaginário. Como se, eu tenho medo de sair aqui na rua e ser assaltado ali na esquina. Algo que não tem um motivo plausível para isso. O medo, ele tem essa característica, ele pode ser baseado em expectativas ilusórias, né, sobre ilusões, sobre fantasias. E esse é um grande problema. O medo irracional, ele pode nos levar a algo que eu chamaria de desesperança, né? O que seria um medo irracional? É um medo que, assim, falando um pouco mais sobre medo, o medo, ele tem uma função biológica. O medo, ele não é inerente apenas aos seres humanos, aos seres racionais. Todos os seres vivos que se movem, eles têm no seu instinto o medo.
E o medo, ele, como eu disse, ele tem uma função biológica. O medo, ele nos faz fugir, reagir diante do perigo. O medo, numa criancinha pueril ali que está aprendendo, se de repente ela colocou o dedinho ali na tomada e tomou um choque, ela agora vai ter medo de chegar perto de uma tomada. E isso salva, tem uma função de salvar a vida dessa criança, preservar a vida dessa criança. Nós no nosso caminhar, aprendemos por experiências nossas ou experiências que nós visualizamos em outras pessoas, que nos ensina coisas de que devemos ter medo. Que isso, como eu disse, preserva a vida. Mas também, esse medo, ele pode, se ele for, como eu disse, utilizado, né, essa função biológica dele, mas se for utilizado de uma forma irracional, ou seja, sem utilizar o nosso raciocínio diante daquilo, ele pode causar um dano terrível para as nossas vidas. Ele pode até matar. O medo, ele pode nos paralisar diante de alguma situação. Vamos pensar numa situação de alguém que já patologicamente falando, né, já não mais saindo da normalidade, né? Uma pessoa que ela passe a ter medo de, como eu usei o exemplo, de sair na rua, porque ela viu no noticiário que houve um crime em algum lugar e aquilo ficou na mente dela e ela diz: eu vou sair e vou sofrer um dano. Eu vou sofrer, eu posso ser vítima também. Isso é um medo irracional, é algo que paralisa uma pessoa. É algo que move as suas decisões e a impede de caminhar, e a impede de seguir adiante. Como eu disse, ela leva a algo chamado desesperança. Porque todos nós sabemos, nós cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus e no nosso Deus, nós cremos que todas as coisas, né, que Deus, ele está no controle de tudo. Nós sabemos disso. Mas se nós de forma irracional esquecermos ou colocarmos de lado essa informação, isso que nós temos já deve estar intrinsecamente em nossas vidas, que é a base da nossa fé. Se nós esquecemos isso, como aconteceu aqui, nessa história que acabamos de ler, que aqueles homens estavam ali desesperados, achando que iam morrer, sendo que eles estavam com a presença de Deus, naquele local, onde eles estavam. E essa presença, ela trazia muitas garantias para ele. E, dando essa introdução sobre medo, queria falar um pouco sobre controle. Nós temos vamos dizer assim, uma diferença, né? Uma rivalidade entre controle e a dependência. O controle, ele nasce da necessidade, né, de nós afastarmos a possibilidade do medo. Nós quando temos medo de algo e nós estamos sendo feridos durante a nossa caminhada, a nossa vida, nós vamos adquirindo hábitos para nos proteger daquele sentimento, daquela sensação que não é boa para nós. Como eu disse, o medo, ele tem uma função biológica, mas ninguém gosta de sentir medo. A gente quer afastar a possibilidade do medo. E nós, seres humanos, adquirimos o hábito de criar mecanismos de controle, para que o medo, ele não venha a se alojar, não venha a ser uma possibilidade em nossas vidas. Daí nasce os nossos mecanismos de controle. Pastor, de que você está falando? Não vou falar, depois eu vou falar o que é fora da normalidade, mas vou falar do nosso dia a dia, do que nós fazemos. Nós aprendemos que, eu falando, como eu disse, de normalidade, nós vamos aprendendo, por exemplo, que o trânsito de Aracaju, ele tem uma característica. Aqueles que dirigem, eles vão dirigir no trânsito de Aracaju, adaptados àquelas características. Porque os motoristas na região onde eu ando, eles não dão sinal, por exemplo.
Então você adquire hábitos, se adquire mecanismos de controle para que você se proteja daquela situação, para que você não tenha de passar por experiências, né, que te gerem medo, que te façam não ter domínio sobre aquela situação. E essa é a grande ilusão e a grande armadilha que nós caímos, quando nós temos essa ilusão. Por que ilusão? Porque nós não temos o controle absoluto de nada. Quando nós nos esforçamos para ter o controle da situação, nós temos a ilusão de que as coisas correram bem, porque eu estava controlando, sabe? E aí levando para o lado que já diz, fora da normalidade, fora que já chega a ser doentio, patológico. Quando nós nos acostumamos tanto com essa ideia do controle, que as coisas acontecem da forma correta, que o medo ele não se instala porque nós somos proativos, porque nós fizemos algo, porque nós temos o controle da situação. Isso extrapola para outras pessoas. Aqueles que são pais aqui vão entender o que eu estou falando. Os filhos também, ou seja, todos nós vamos entender isso com facilidade. Os pais, eles têm, claro, naturalmente, pelo tempo, ele tem uma experiência muito maior de vida do que os seus filhos. Então nós pais temos uma ideia de caminho a seguir, um caminho seguro a seguir. E por conhecer esse caminho, nós temos a tendência a querer que os nossos filhos sigam aquele caminho seguro. Por amor, claro. Nós não queremos essa sensação de medo, essa sensação de não ter o domínio sobre a situação. Então nós acabamos na tentativa de proteger, passamos a controlar a situação, controlar os riscos que os nossos filhos estariam correndo. E aí, quando as coisas, se entra numa bola de neve, né? Quando as coisas dão certo e foram conforme os pais colocaram, então deu certo porque eu fui proativo, eu tinha o domínio da situação. Se der errado, porque o filho fez algo diferente daquilo que você achava que era o que ele deveria fazer, aí você já tem agora uma situação em que você só aconteceu porque você não tinha o domínio daquela situação. Vocês entendem que isso é contrário à ideia de dependência? Porque se você tem, eu vou para exemplificar isso aqui, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. É uma passagem triste, mas que eu gosto muito porque nos ensina muito. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, eu não vou pedir para vocês lerem, né? É uma passagem bastante conhecida, e eu vou apenas citar, mas convido você a ler todo o capítulo depois. Lá em 1 Crônicas, o rei Davi, depois de muitas vitórias que Deus tinha dado ao povo de Deus, sob o comando de Davi, a palavra diz assim, inclusive, diz que incitado pelo diabo, por Satanás, Davi promove um censo. Ele determina que seja contado toda a população, todos os homens que estavam em idade de compor o exército, para ele ter uma ideia da dimensão do seu exército. E a palavra diz que até mesmo o general Joabe, a quem ele deu essa ordem, o repreende. Não o repreende, mas diz assim: Senhor, você vai fazer isso mesmo? É necessário fazer isso? E a palavra diz, resumindo, que o Senhor repreende severamente Davi por isso. Davi, ele foi incitado pelo diabo, como a palavra diz, incitado por Satanás a se agarrar à ideia de controle. O que é que Davi queria ali? Ele diz: olha, eu tenho 1 milhão de homens no meu exército, eu posso enfrentar tal nação ou tal nação, porque eu tenho um número X de soldados. Até então não havia essa contagem, é o que deduzimos. Havia até uma estimativa, dá para deduzir isso também. Mas
até então, a ideia era que as vitórias não vinham da força, do poderio do exército, mas vinham do favor de Deus. E aí Deus repreende Davi severamente. E aí eu disse que gosto muito dessa história, dessa passagem, justamente por isso, porque ela nos ensina muito. Ela nos ensina porque é algo que nós fazemos, vivemos fazendo. Né? Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que planejar, eu não tenho que fazer as coisas de forma diligente, porque eu preciso estar na dependência de Deus? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou chegar já lá ao fim. Nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Que aqueles homens, eles entraram naquele barco. Eles entraram naquele barco com um chamado do Senhor Jesus. Jesus disse: iremos para o outro lado. Jesus, ele era Deus, Emanuel, Deus presente. Ele tinha a ciência, né, a capacidade de saber das coisas, de saber das coisas antes de acontecer, né? Ele era um profeta também, né? Além de ser o próprio Deus, ele realizava essas profecias. Ele conhecia o futuro, ele conhecia o que ia acontecer. Então ele disse: nós vamos para o outro lado. E aí, então havia nisso uma promessa. Eles iam chegar do outro lado. Da mesma forma, nós hoje, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tomamos posse de todas aquelas promessas que há na Bíblia. Aquelas promessas que eram apenas para o povo de Israel, hoje elas são para nós. Nós somos adotados, então temos os mesmos direitos, essas promessas são para nós. Então isso é um alento para nós. Nós temos promessas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu repito muito isso porque eu acho que isso é a base da fé cristã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são coisas boas, coisas agradáveis, coisas bonitas, mas são coisas também terríveis, coisas que nenhum de nós gostaria de viver, mas até essas, elas cooperam para o nosso bem. Isso é uma promessa da Bíblia, é a promessa do nosso Deus. Quando eu falo isso, essa é a base da fé cristã, porque quando nós estamos vivendo qualquer coisa, sabe? Você pensa numa coisa que ninguém quer passar, uma enfermidade de alguém que você ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós estamos vivendo hoje aqui, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não é a expectativa da eternidade, da vida eterna. Nós estamos vivendo hoje a vida eterna. A vida eterna iniciou no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e você permaneceu na presença dEle. Então, se nós cremos nisso, precisamos entender que os nossos danos, problemas, dificuldades, elas são passageiras e elas são insignificantes. Entende o que eu estou dizendo? Não estou sendo insensível aqui. Eu estou levando você a refletir sobre isso. São insignificantes diante da eternidade, da vida eterna na presença de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Amém. São insignificantes. Então, se nós temos posse dessa promessa, se Jesus, assim como ele estava presente naquele barco, ou seja, Emanuel, Deus presente, ele estava presente ali. Deus, ele está presente aqui. Aqui nesse lugar, não, aqui. O Espírito Santo, ele habita em nós. E o Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus em nossas vidas. Às vezes eu fico perplexo como nós temos essa capacidade de esquecer disso. Se nós temos
a presença de Deus em nós, isso quer dizer que enquanto você estiver no trânsito, em casa, no seu trabalho, na academia, na escola, no banheiro, fazendo suas necessidades fisiológicas, Deus está presente. Eu digo que a gente esquece, eu fico perplexo por isso, porque eu me coloco dessa forma. Não estou dizendo que eu sou diferente de vocês, não. Nós somos iguais nisso. Às vezes nós fazemos como esses discípulos aqui. Senhor, você não está vendo que a gente vai morrer? Você não está vendo que a gente está vivendo aqui, esse desafio que eu estou vivendo? Que eu não suporto. Aqueles discípulos, eles viveram uma aflição durante um tempo, até que eles lembraram que o Senhor estava ali com eles. Claro que até aquele momento, eles não entendiam exatamente quem estava com eles. Eles tinham uma noção. Mas nós também, de certa forma, é assim também. Nós conhecemos em parte o nosso Deus. Não temos a capacidade de entendê-lo completamente. Nem precisa. Nem precisa disso. Então nós esquecemos que Deus está presente. E às vezes a gente passa por aflições e depois de muito sofrer, de muito, desculpa o termo, bater cabeça, aí a gente lembra e aí a gente recorre ao Espírito Santo que habita em nós. Eu digo que a gente esquece pelo seguinte, acho que é questão até cultural, né? A gente aprendeu que o Deus que está no céu, Jesus está sentado no trono ao lado do Pai, mas nós cremos no Deus que é uma trindade. O Espírito Santo, Ele está aqui pertinho de nós, pertinho, não tem como estar mais perto, Ele está dentro de nós. Então, essa aflição, a minha perplexidade vem disso, porque está tão próximo. Se nós lembrássemos disso, nós poderíamos recorrer ao nosso Deus, sem precisar passar por tantas coisas. Mas entenda, o risco aqui era real, que aqueles discípulos estavam passando. Como eu disse lá no início, ali tinham homens experimentados, homens que já passaram por tempestades em barcos, em embarcações, e todos eles estavam ali desesperados. Então o risco era real, não é algo que vinha da cabeça deles, era real. Do mesmo jeito nós temos riscos e sofrimentos reais em nossas vidas, do mesmo jeito. Será que estamos demorando demais para recorrer a esse Deus? Mas recorrer da forma, não apenas com palavras, sabe? Se rasgar na presença de Deus, se colocar na dependência dEle, se colocar na dependência. Esse é um dos maiores desafios de nós seres humanos. Nós não fomos criados, eu falo humanamente falando, nós não fomos preparados para sermos dependentes. Na verdade, a dependência é vista como fraqueza. Ninguém quer ser fraco. Nós aprendemos que nós não devemos ser fracos, precisamos ser fortes para vencer, para alcançar determinados pontos, precisamos ser fortes. A dependência, ela é vista como fraqueza. Então, para nós, é muito desafiador a relação com Deus. Nós vivemos assim, dependemos e voltamos, indo, voltando. A gente fica retornando à condição anterior. Seria como assim, se você tem algo e você entrega para Deus, aí você demora um pouquinho, você olha assim, pode deixar que eu dou um jeitinho aqui, aí você depois entrega de novo, você pega. É mais ou menos assim. É desafiador, eu sei. Mas precisamos lembrar disso. Isso é um exercício diário na nossa relação. Deus está presente, está mais do que presente, está muito próximo de nós. Também, nós somos, como eu falei, a questão da dependência, nós fomos criados sim, para buscar ter controle, para tentar superar
impedir, né, do risco vir sobre nós. Isso é visto com bons olhos, de uma forma geral, pela sociedade, essa tentativa de controle. Claro que dentro da normalidade, como eu disse, às vezes a gente pode sair e se tornar algo patológico e ter consequências graves para nós e para outras pessoas. Mas é isso, o risco ali era real, assim como o risco é real em nossas vidas. E, então, como fazer? O que fazer para se colocar na dependência? O que significa realmente se colocar na dependência? Seria apenas deixar que Deus conduza, porque essa é uma ideia também, desculpa o termo, desculpa falar dessa forma, mas uma ideia religiosa. Não deixe que Deus, o controle é de Deus, deixe Deus levar, deixe Deus conduzir. Parece muito bonito quando se fala isso, mas aí tem outra coisa, acaba nos levando, nos tirando a responsabilidade, que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem em nossas vidas. Não podemos fugir disso. Ah, pastor, mas não fui eu que causei tal coisa, eu não fiz nada para ter uma enfermidade, eu não fiz nada para estar nessa situação. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, sobre os motivos por que nós passamos por determinadas coisas. Mas basta dizer assim, por cima, às vezes nós passamos por alguma dificuldade, para que nós alcancemos um outro nível, pode ser esse o motivo, para que pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, pode ser esse o motivo, ou simplesmente como consequência daquilo que nós fizemos. Existem basicamente esses três motivos porque passamos por algumas dificuldades, mas nós em todas as situações somos responsáveis, se não por estar naquela situação, mas por sair daquela situação. Então nós temos a responsabilidade, há uma parte que precisamos fazer. E colocando dessa forma, essa questão da dependência, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive essa frase, ela está na bandeira do estado que minha esposa é de origem, o Espírito Santo. Tem assim: trabalha e confia. Não sei se vocês conhecem a origem desses dois termos que estão lá na bandeira. Um santo da Igreja Católica, o Inácio de Loyola, ele foi o fundador um dos fundadores, da Igreja dos Jesuítas, a Ordem dos Jesuítas, e ele, dentro da sua doutrina, ele tinha uma frase, que essa frase foi resumida e colocada na Bíblia, na bandeira, como duas palavras apenas. Trabalhe como se você dependesse só de ti, e confie como se você dependesse só de Deus. É bem interessante isso, essa frase, porque ela diz o seguinte: é 100% você e 100% Deus. Sabe, às vezes a gente pensa assim que é algo que cabe só a Deus, então eu não tenho participação nenhuma naquilo. Mas você tem que fazer a sua parte para que o milagre aconteça. E Deus, Ele com certeza vai fazer a parte dele. Ele não se furta de fazer a parte dele. Às vezes nós estamos demorando para que coisas aconteçam em nossas vidas, porque nós estamos esperando que Deus faça a parte dele. Mas tem algo que você precisa fazer. Tem um perdão que você precisa derramar. Sabe? Tem uma decisão que você precisa tomar, uma decisão difícil. Uma postura que você precisa mudar. E aí, enquanto essa postura, enquanto essa decisão, enquanto esse pequeno passo não for dado por você, então nada irá acontecer. As coisas vão ficar dando voltas igual aquele povo, 40 anos do deserto. Com certeza, Deus fará a parte dele. E falando na questão do perigo real de naufrágio, do naufrágio daqueles discípulos que estavam lá no barco com Jesus, isso era tão real, era tão fato, que houveram sim naufrágios, inclusive na Bíblia relatado.
Paulo, quando ele estava sendo levado para Roma, ele estava dentro de um barco e estava fazendo um percurso longo até chegar em Roma. E a palavra diz que, da mesma forma, eles foram tomados, uma tempestade abateu sobre eles, e os irmãos sabem o final dessa história. Eles foram vítimas de um naufrágio e todos sobreviveram. E da mesma forma que Deus estava presente no barco com os discípulos, Deus estava presente com Paulo. O Espírito Santo já tinha vindo no dia de Pentecostes sobre todos aqueles, sobre Paulo também. Paulo tinha o Espírito Santo de Deus. Então, Deus estava presente também, mas naufragou. Mas veio aquele medo que ele tinha, que havia, ele se concretizou. Mas como a palavra nos assegura, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daquele momento, daquele sofrimento em que Paulo e aqueles que estavam com ele passaram, nasceram coisas maravilhosas. Muitos milagres aconteceram naquela ilha onde eles caíram, onde eles ficaram. E nós estamos aqui hoje, também fruto daquilo que nasceu naquele dia. Paulo, ele pôde concluir, fazer suas cartas, chegar até nós, nos ensinar tanto. Por isso nós estamos aqui como igreja. Porque Paulo foi usado por Deus, mesmo naquele momento, a partir daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o medo que você pode estar sentindo, o medo que você pode vir a sentir em alguma coisa, ele é real, ele pode ser real, ele pode ser imaginário, pode. Mas ele pode ser algo real. Mas lembre disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, repito, coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso dizer isso novamente, para que fique fixado na sua mente, sabe? Tem coisas que nós passamos que nós não queremos, não gostaríamos de passar. De repente você que está me ouvindo aí agora, ou está me ouvindo em casa, está passando por algo que você não gostaria de passar e que parece que você não vai suportar. Vou pedir licença ao pastor Zoar, vocês conhecem a história dele. O pastor Zoar, ele viveu algo terrível na vida dele, humanamente falando. Ele viveu um acidente terrível. Ele teve 70% do seu corpo queimado num acidente. Ele ficou muitos meses com uma recuperação difícil. Ele viveu muitos meses com diagnósticos terríveis sobre a vida dele. Claro que ele tinha medo, ele é humano. Quanto medo esse homem não passou? Mas olha só quanto, todos nós aqui somos frutos daquele momento, daquele sofrimento. Nós, por ele ter vivido aquilo, nós podemos estar aqui como igreja, congregando. Sabe, quantas coisas boas nasceram daquilo. Então, eu digo, diante da eternidade na presença de Deus, diante de todos os frutos que foram gerados a partir dali, é ou não é insignificante aquilo que ele viveu? Claro, entenda, gente, não estou sendo insensível. Ninguém merece, ninguém deve passar por isso. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Feridas, a ferida que você está vivendo nesse momento, seja uma ferida emocional, seja um sofrimento na carne mesmo, é passageiro. Lembre-se que você tem um Consolador dentro de você para passar por isso. Mas passe. Faça aquilo que você precisa fazer. Sabe? E esse fazer o que precisa fazer é você, como eu disse, tomar uma decisão. É você se posicionar diante de alguma coisa. É você mudar algo na sua forma de ser, na sua forma de falar, na sua forma de reagir diante desse problema que você está vivendo. Tente virar
essa chave. Lembre-se do Senhor estar contigo. E lembre-se disso, para encerrar essa palavra. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Vamos ficar de pé? Agradecer a Deus por esse momento. Se você puder, põe a sua mão assim, na altura do seu coração, feche seus olhos. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Os teus servos, meu Pai, que estão aqui, ou estão em casa, estão ouvindo essa palavra, meu Deus. Que cada palavra que foi dita, meu Deus, palavras simples, sem muitas pretensões, meu Deus, mas que são baseadas na tua palavra, no amor que o Senhor tem por nós, meu Deus, que elas promovam nessas pessoas, em cada um de nós, mudanças significativas, Senhor. Uma mudança de visão, meu Deus, daquilo que nós temos vivido. Meu Deus, que possamos não ser dominados, guiados pelo medo. Que o medo não seja, meu Deus, aquilo que conduz a nossa forma de enxergar o mundo, meu Deus. Que possamos perceber, meu Deus, que não é pelo controle, não é pela nossa sagacidade, não é pelo nosso esforço, que nós estamos de pé, que nós estamos progredindo, Senhor. Não é por isso, mas porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é presente em nossas vidas, é por isso que estamos de pé, meu Deus. Mas não ausenta, mas que possamos entender que não, uma coisa não afasta a outra. Nós temos a nossa parte, nós temos aquilo que precisamos fazer. Então é responsabilidade nossa, meu Deus. Que possamos entender isso e não fiquemos agindo como pessoas que negam a verdade, Pai. E que ficam esperando e colocando diante de Ti, colocando para o Senhor, meu Deus, a culpa das coisas que acontecem em nossas vidas. Sabemos que muitas coisas nós não procuramos e não fomos responsáveis por chegar à situação, mas somos responsáveis por sair, meu Deus. Nós queremos sair aprendendo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque nós precisamos, Senhor, nós queremos cada vez mais entender que nós estamos vivendo a vida eterna hoje. E essa vida eterna, meu Pai, ela não vai ser a partir de quando nós não estivermos mais nesse mundo, mas a partir do dia em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, meu Deus. Meu Deus, e que o medo, ele não venha a ser dominador sobre as nossas vidas, que ele não seja aquilo que conduz as nossas decisões. Meu Deus querido, que possamos lembrar rapidamente, sem perder tempo, que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. E esse Deus, esse todo-poderoso Deus habita em nós, está muito próximo e muito acessível a nós, meu Deus. Que nós possamos lembrar disso e não perder tempo, que possamos recorrer a Ti, para que o Senhor venha acalmar essa tempestade em nossos corações. Tempestade, meu Pai, que pode vir de algo real ou de algo imaginário, mas o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e nós cremos nisso, Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e amém, e amém. Aplauda ao Senhor, louvado seja, Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O
vento balançou meu barco em alto mar. Cante essa canção. E o medo me Lembre do que foi falado agora. e quis me afundar. Que nós não demoremos Mas então para lembrar eu clamei que esse Deus ao Filho está de bem pertinho. Ele me Que ele não precisa entrar no lugar especial para falar com esse Deus. o vento Não precisa de uma cerimônia para poder falar com esse Deus. Ele está aí dentro de você, nesse momento. No momento de louvor, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de dúvida. Esse Deus está aí. Então clame por esse Deus. Busque esse Deus. Ele está próximo. Ele não está distante. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para nossas casas. Depois de um culto maravilhoso como eu espero que Deus tenha gostado, porque eu gostei bastante. Com muita alegria, nós entregamos tudo aquilo que é em nosso coração para nosso Deus. Então convido você a pegar a sua mão assim. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na Tua presença. Obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Leva, Senhor, nos em paz para os nossos lares, guardados pela Tua maravilhosa mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja com todos hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Vão em paz, que Deus abençoe.